Ah, preciso contratar, vou ter que pagar salário mais alto. Reajusta o preço em 1% tudo. Eu estou repassando para o consumidor. Então, assim, todo esse processo é para você entender que tem sim muita coisa para ser feita e que você vai ter que aprender como você vai fazer essa grande virada no seu negócio e aprender a trabalhar do jeito certo em relação a isso. Fora que a gente não está nem falando sobre layout, sobre ticket médio, sobre melhoria de venda com marketing, sobre o problema que vocês estão tendo com o funcionário. Todo mundo aqui está com problema com funcionário, não está? Qual é o ponto? Existe uma solução para resolver o problema de mão de obra. Qual é o problema? Existe uma... Vou escrever aqui no cantinho, tá? Existe uma coisa chamada oferta e demanda. Oferta e demanda de mão de obra. É uma coisa que acontece o tempo inteiro. Quando eu tenho muita oferta de mão de obra, o que acontece? Muita oferta de mão de obra, os salários caem. Ou seja, as pessoas aceitam trabalhar por menos. Quando eu tenho pouca oferta de mão de obra, o que acontece? Os salários sobem. E aí que está o ponto para vocês entenderem a mudança real que aconteceu no nosso segmento, que vocês vão ter que aprender a se adaptar. Hoje, a nossa despesa de pessoal, ela tem que ficar aqui em 8% se você fatura menos de 10 milhões e em 10% se você fatura mais de 10 milhões. Tá? Isso sem provisionamento, né? Sem você botar provisionamento de 13º, provisionamento de férias, que algumas empresas botam já no custo, já botam dentro do custo, provisionando, e aí acaba ficando mais alto. Então, mas em cima desse valor aqui, a folha em si, ela fica entre 4% a 5,5%. Não mais que isso. Isso aqui é só a folha, tá? Isso só a folha. Aqui é todas as despesas de pessoal, inclusive INSS patronal, INSS, rescisões, contratação, uniforme, gasto com funcionário, cesta básica, tudo que você der para o funcionário está aqui. A folha fica entre 4,5% e 5%. Qual é o ponto? Como hoje a gente está nesse cenário aqui, ó, que a gente está com baixa mão de obra, ou seja, eu tenho muita demanda e tenho baixa oferta de mão de obra. Muita gente procurando funcionário, pouco funcionário querendo trabalhar. E aí, como é que eu tenho que fazer? Eu preciso aumentar os salários. Preciso pagar um salário maior. E aí, minha recomendação é que você aumente em 20% os salários. Só que para você fazer isso, eu preciso melhorar. Se a folha é esse valor, eu preciso aqui, ó, melhorar a margem de lucro em 1%. Então, eu preciso hoje trabalhar com 1% a mais de margem de lucro para poder cobrir uma folha um pouco mais cara. Que você não começa aumentando todo mundo, mas os cargos que você está tendo mais dificuldade, trabalhar com um salário um pouco mais alto, os açougueiros, alguns estão com dificuldade de contratar caixa, e aí alguns estão com dificuldade de contratar repositor. O funcionário que os cargos que você tiver com maior dificuldade, trabalha com nível de salário um pouco mais alto, 10% a 20% mais alto, mas para isso acontecer, você vai precisar subir pelo menos a sua margem de lucro em 1%. Então, se hoje a sua margem está dando 30%, você vai ter que fazer ela em 31%. Se hoje a sua margem está dando 28%, você vai ter que botar ela em 29%. Se você subir 1% a margem bruta dela, ou a margem líquida dela, você já garante o pagamento desse salário a mais. Porque, basicamente, o que a gente faz é repassar os custos para o consumidor. A luz aumenta, a gente aumenta o preço. A água aumenta o preço. Aluguéis aumenta, a gente aumenta o preço. A mão de obra começa a ficar mais cara, repassa para o preço. Agora, você tem que aprender a trabalhar o preço. E aí que está o ponto, né? E alguns de vocês acham que vocês estão disputando com outro supermercado mão de obra. Tá nada, gente. Vocês estão doidos. Sabe com quem você está disputando? Você está disputando com o banco, com as fábricas, com as indústrias, com o distribuidor. Você está disputando com todo mundo que é melhor do que trabalhar para você.
Pior do que trabalhar para o supermercado é só trabalhar no McDonald's, porque é ruim. Mesmo assim, o McDonald's eu ainda acho mais estruturado para trabalhar do que no supermercado. Porque se chega no McDonald's, tem plano de carreira. O cara, por bem, até ele cresce, ele pode aumentar salário, está ganhando pouco, mas ele pode ir evoluindo. No supermercado, o cara entra, se demora e fica 5 anos lá, não sobe R$1. Só vai tendo aumento por dissídio, ou se você decide dar mais hora extra pro cara, que não é aumento de salário, você está dando mais trabalho para ele, e não aumento de salário. É isso, a gente está disputando com Bolsa Família, a gente está disputando com Bolsa não sei o quê, porque agora o governo dá, o Estado dá, chegou ao ponto do cara que tem 4 filhos ganhar 2.000 e poucos reais. Para que o cara vai trabalhar? Então, o cara vai ficar em casa. Se ele for trabalhar, ele perde benefício. Então, a minha visão é que em algum momento isso vai ajustar. Enquanto isso não ajusta, a gente se adapta. Então, você tem que criar um ambiente com uma cultura boa. Você hoje provavelmente vai ter que trabalhar pagando um salário um pouco melhor ou tendo mais benefício. Você pode não pagar em salário. Você pode botar pega 10% da média do salário e dá de vale-refeição, vale-alimentação. Entendeu? Porque aí eu estou, de alguma maneira, agregando ao salário do cara. Dá uma cesta básica para quem não faltar. Isso como bônus extraordinário, que não atrela salário. Entrega para ele as coisas em cartão prêmio, que não é o alimentação, um cartão prêmio, tipo a Caju e algumas outras empresas que fazem o mesmo trabalho que a Caju, que eles emitem uma nota para você de despesa e você vai lá e pode dar um prêmio para o funcionário, pode dar refeição, uma alimentação, o funcionário pode fazer a migração dos benefícios. Então, isso tudo vai ajudar no processo que você está fazendo. Vai ajudar na retenção, vai ajudar na sobrevivência. Isso tudo tem a ver... Leandro, mas você não está fugindo da reforma, não? Meu filho, o governo só aumenta imposto. Você está doido. Eu estou falando A gente está falando da mesma coisa. Só que agora eu estou falando da parte previdenciária, que é que você também tem que cuidar, que alguns de vocês não estão cuidando. Então, isso aqui é uma coisa que você precisa acompanhar, precisa entender, se adaptar. Senão você não consegue gente. Porque, como eu disse, a gente está disputando com as pessoas que estão lá. Eu estou disputando aqui vaga com outros negócios. E eu falo isso, gente, eu tenho hoje 17 empresas no ramo de tecnologia, no ramo do varejo, no ramo de serviço, empresa no ramo imobiliário. A gente tem empresa em vários segmentos hoje, no ramo de educação. A gente tem empresa em vários segmentos hoje. E todas elas a gente tem dificuldade de mão de obra. Algumas menos, outras mais, porque algumas têm mais sex appeal, outras têm menos. Algumas são mais legais. São mais interessantes para o cara trabalhar e aí é mais fácil arrumar uma mão de obra do que outras que são menos legais. O supermercado, por exemplo, é um lugar que ninguém sonha trabalhar. Ninguém entra no supermercado pensando em criar carreira dentro dele. Depois que o cara está lá, ele vê que dá para ter carreira. Mas o cara não entra no supermercado pensando em ter carreira. Ele entra lá para ser uma opção para ele não ficar parado. Então, a gente tem que pensar nisso aqui, que a gente provavelmente vai ter que fazer isso aqui. A outra coisa que vocês que estão assistindo aqui têm que fazer é entender que vocês vão ter que começar a adotar tecnologia. Uma delas, por exemplo, é self-checkout. Você bota lá e substitui 4, 5, até 6 operadoras de caixa por uma operadora. Ó, você pensa assim, eu boto 6 self-checkout, que teriam 6 operadoras num turno, 6 no outro, ou seja, 12, e eu boto 2 operando, parada no caixa. Vocês hoje só estão fazendo cagada que, em vez de você botar a operadora no self, vocês estão botando a fiscal de caixa para ficar no self. Aí não vai funcionar. É uma operadora parada. Aí dá certo, é menos gente para poder operar ali. Vocês têm que procurar software, por exemplo, a Mix, se eu não me engano, ela tem uma Mix fiscal. Ela tem uma solução dela lá que dá entrada em nota automática. É menos o funcionário de dar entrada em nota. Então, se hoje eu vendo 4, 5, 6, 7, 8 milhões e tenho lá 5 pessoas dando entrada em nota, passa a ter uma. Uma só, revisão. E entrada de nota automática. Então, isso tudo vai mudando um pouco o esquema como a gente está fazendo. Então, a gente vai começando a adotar a tecnologia para começar a resolver esses problemas. Por exemplo, o Diogo Giorgio falou assim, e vamos se adaptando à escala 5x2, na medida populista vai acabar entrando. E pode ser que a escala 5x2 entre. E aí, o que vai acontecer com a escala 5x2? A jornada 5x2 vai aumentar nossos custos de pessoal em 14,28%.
Ou seja, eu vou ter que. A minha folha vai aumentar em torno de 14% a mais. Quase 15%, se ela for para 5 por 2. Isso é um problema? Não, não é um problema. Não é um problema, porque você pensa assim: se a minha folha de pagamento hoje. Se minha folha de pagamento hoje é 5,5%, é 5,5%, vai aumentar de 5,5% para 0,28, 6,28. Ou seja, a gente está falando de 0,78. O que significa isso? A minha margem, se a jornada 5 por 2 chegar, a margem de lucro tem que crescer em 0,79. E aí está o desafio. Você vai ter que fazer o quê? Sobe o preço. Pega o preço de tudo, reajusta em 0,79. Ah, preciso contratar, vou ter que pagar salário mais alto. Reajusta o preço em 1% tudo. Eu estou repassando para o consumidor. Que não é bem desse jeito, né? Porque você não vai deixar de estar fazendo promoção. O arroz, óleo, açúcar, você tem que acompanhar a concorrência nos notáveis. Então, no final das contas, como você tem que acompanhar a concorrência nos notáveis, você tem que subir mais do que 1% as coisas, né? Porque você não consegue mexer nesses produtos que você está acompanhando a concorrência. Então, você tem que subir muito mais de 1% esses outros itens para conseguir compor uma margem média. Mas, assim, de forma lógica, é isso aqui que eu estou falando. Outra coisa que o Diogo falou. Leandro, já perdi 6 colaboradores devido ao consignado. O pessoal faz, não está aguentando pagar, e aí pede conta e procura emprego informal. Então isso está acontecendo. Não é pouco, não, está acontecendo muito. A gente está tomando muita porrada com o funcionário por causa do problema do empréstimo, que agora ele vai lá e faz o empréstimo consignado, caro, inclusive, e por causa das bets também, por causa de jogo. As pessoas estão torrando o dinheiro todo no jogo. Então isso também é um outro problema que a gente tem que tratar. Uma das coisas que, por exemplo, a minha empresa está fazendo para corrigir isso, eu estou gravando um curso de finanças pessoais para a escola de supermercados. Para quê? Para que os meus alunos passem um curso de finanças pessoais para os funcionários deles. O funcionário precisa saber que ele tem que ter um orçamento mensal, que ele não pode gastar o dinheiro todo, que uma parte do dinheiro ele tem que guardar para um momento difícil, que ele tem que ter ali um orçamento de quanto ele vai gastar de comida, que não pode ser a revelia. Então, ensinar o cara um pouco sobre educação financeira para que ele não faça essas cagadas de ir lá e ficar pegando empréstimo e achar que o empréstimo é salário. Então, assim, o cara gasta mais do que pode e por isso ele não chega em lugar nenhum. O segredo da riqueza é você viver abaixo do quanto você ganha. Então, se eu ganho 5 mil reais, eu tenho que viver ali como se eu vivesse com um salário de 3.500 no máximo. Então, é isso. Você tem que viver ali com 50%, olha a merda, né? Com 50% a 70% do quanto você recebe, você tem que viver a sua vida, seu padrão de vida, suas despesas, suas contas, comida e tudo mais, tem que ser em cima desse valor. Então, se você ganha 2 mil reais, você tem que viver ali com 70% disso, que dá em torno de 1.000, 2.000, 200, 300, 400, 600, com 1.400 reais. Os outros 600 reais você tem que ter, que vai guardar um pedaço para reserva, vai ter um pedaço para guardar para algum investimento, para deixar um dinheiro guardado de investimento, guardado ali para um momento difícil, que vai ter momento difícil. Vai ter momento difícil. Vai ter mês que vai dar algum problema. Você tem que ter grana ali para eventualidade. Então, e você tem que ter uma grana ali para guardar para você poder ter. E você tem que ter uma grana guardada para diversão. Então, a ideia é pegar os conceitos de educação financeira e ensinar para os colaboradores. Como você não tem paciência para fazer isso, eu vou enfiar dentro da minha escola essa aula. Porque a gente já entendeu que isso é um problema que a empresa precisa se preocupar. Porque se o cara tem descontrole financeiro, no final você perde o cara. E aí, muitas vezes, você perde gente boa, de bobeira, tá?